Muito bem, amigos, graças a Deus, estamos de volta nesta força e nesta fé. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, sua casa, sua família. Que Deus possa guardar você, guardar a sua casa, guardar seus bens, né? Guardar e livrar você de algo chamado inveja. Eu tive a oportunidade de ontem de fazer uma visita, que nós temos feito muitas visitas aqui na cidade de Alagoinhas. E nessa visita, você vê como são as coisas, né? O rapaz feliz, né, por ter comprado uma casa de praia, né, por Deus ter dado a ele condições para isso. E agora ele quer apenas desfrutar em paz algo que Deus lhe deu. E os parentes dele não deixa. Quer dizer, você vê como é que é inveja, né? O camarada faz um sacrifício junto com a família para comprar uma casa de praia e compra. E agora os parentes querem viver lá sempre, direto. Entendeu? E quando ele não dá a chave, fica aquela coisa desagradável, né? Aquelas brigalhadas, como que ele tivesse errado e os parentes tivessem certo. Quando você compra algo para você, você está pensando de desfrutar aquilo com sua família, né? Lógico, vai ter momento que você vai convidar também os parentes, a família. Mas não é os parentes toda semana se oferecer, né, para querer na marra ficar ocupando o lugar que você comprou para desfrutar com a sua família. Sabe como é que é o nome disso? O nome disso é inveja. E é uma praga muito pesada, né? A palavra de Deus, ela chega ao ponto de falar: quem poderá resistir à inveja? Se você não tiver, sabe? Se você não tiver ali, vou baixar aqui um pouquinho. Se você não tiver ali revestido da armadura de Deus, se você não tiver na fé, na palavra de Deus, você termina sendo vítima. Eu costumo dizer aqui, baseado nesse texto bíblico que a gente vai ler, aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 17, que fala o motivo da prisão dos apóstolos. Levantaram-se, porém, o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja e prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Olha que coisa. Quer dizer, prenderam os apóstolos por causa da inveja. Olha que coisa, gente. Os próprios religiosos prenderam os apóstolos por causa da inveja. E hoje em dia, nos dias de hoje, a gente vê a mesma coisa. A gente vê essa praga
que tem reinado até no meio do próprio evangelho, no meio evangélico. Como é que pode, né? Devia estar tudo unido. Você concorda comigo, minha amiga, meu amigo, meus amados irmãos? As igrejas deveriam ser tudo unidas. É a classe mais desunida da face da terra. Você sabia disso? É uma falando mal da outra, é uma com inveja da outra, só porque tem uma que prega só salvação, escola bíblica, ela já quer criticar a outra que, além do estudo bíblico, ela também faz campanhas, ela também acredita em milagre, que Deus continua fazendo milagre. Ela também, através da unção de Jesus, os seus líderes expulsam demônios, colocam as mãos dos enfermos, que é criticada até por pregadores da palavra de Deus. Simplesmente porque ele não crê na unção que Deus deu para ele, que se ele colocar a mão no enfermo, o enfermo vai ser curado. Então ele quer criticar os outros que têm essa unção. Sabe, aí fica essa inveja. Eu já assisti pregadores que fica perseguindo e é contra pastores, bispos, apóstolos que ficam distribuindo coisas na igreja, como, por exemplo, o lenço ungido, a toalhinha ungida, o cajado. Como que essas coisas não tivessem na Bíblia. Eliseu pegou o sal, pediu que o povo trouxesse um prato novo com sal, usou a fé, jogou no manancial das águas, e as águas se tornaram saudáveis, a terra fértil. Quer dizer, exercitou a fé e um milagre aconteceu. E aí você vê líderes religiosos que perseguem certas denominações, certas igrejas, porque ela distribui alimentos, julgando isso ser idolatria. É como que a gente chegasse, eu nunca vi nesses ministérios, inclusive aqui na Igreja Mundial, a gente chegar e dar uma toalhinha, dar um cajado ou um sal consagrado e dizer para a pessoa: isso aqui vai resolver seu problema. É isso aqui que vai salvar o seu filho que é viciado. Não, isso é blasfêmia. A gente apenas consagra e manda o povo exercitar a fé e o milagre acontece. Agora, recente aqui, semana passada, eu fiz uma campanha do sal que eu dei para o povo e um monte de gente deu testemunho de cura, de porta de emprego que se abriu, sabe? Pessoas que foram abençoadas, foram libertas do vício, que não conseguia vencer o vício. Então, a inveja é uma coisa nojenta, é uma coisa pesada, principalmente quando vem de gente do próprio sangue, irmão, parente, primo. E quando vem de gente que conhece, que se diz conhecer, né, a palavra de Deus. Como esses determinados líderes que existem no Brasil, que critica, né? Como que a gente falasse que é aquilo que vai resolver. Parece que na Bíblia desses pregadores, não existe que Paulo cortou pedaço de suas vestes, mandou para os doentes foram curados, mas foram curados pela unção de Deus que tinha na roupa de Paulo.
Mas quem curou foi Deus, foi Jesus, não foi Paulo. Foi a unção de Deus. Quem faz o milagre é a unção de Deus. A Bíblia diz que tudo que for apresentado em oração será santificado. Nós cremos. Nós cremos, nós abençoamos um copo com água, a gente pede para o povo trazer água na igreja, nós abençoamos e através daquela água que o povo leva para casa, um monte de testemunho são contados para a glória do nome do Senhor Jesus. Tudo é feito para a glória de Deus. Então tudo por causa de inveja, gente, sabe? Inveja. Como é que pode, né? Um pregador tem inveja do outro. Cada um tem que viver a sua fé, meu irmão. Você não tem fé para orar e uma pessoa ficar doente, então não critica o que tem. Você não tem fé para expulsar um demônio que manifestou na sua igreja, então chame alguém que crê para ir lá fazer o que você já deveria ter feito, né? Porque Jesus falou, os sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão um demônio, colocarão as mãos nos enfermos e eles serão curados, falarão novas línguas. Se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará nenhum mal. Foi Jesus que falou. E disse mais, viu? Ele disse assim, ó, aquele que crê fará as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Que coisa feia. Que coisa feia. Um pregador inveja do outro, como se não bastasse a nojeira que a gente vê no mundo, né? O que mais a gente vê no mundo é que nesse exemplo que eu dei, né, de uma pessoa que Deus deu para ela uma casa de praia e os parentes só querem viver lá todo dia, toda semana, e ainda deixa a casa toda suja. Sabe, meus amigos, é coisa assim que a inveja apodrece os ossos, diz a Bíblia. A inveja, ela tem poder até de apodrecer os ossos. É muito forte isso. É muito profundo. Tenha muito cuidado com a inveja. Muito cuidado. O correto mesmo, sabia? O certo mesmo é toda a igreja evangélica ser completa. Pregar salvação, pregar arrependimento, pregar a santificação, mas também ter oração forte, ministrar a cura, o milagre. Os dons de Deus são para isso. Isso é normal, né? Mas tem igreja que ela só fica ali, ó, só no louvor. Bonitinho. Louvor é uma coisa muito bonita. Muito bonita. Mas o que muita gente está precisando é uma oração forte na cabeça. Porque senão ela vai ficar ali, ó, louvando, mas quando ela chegar em casa, ela vai sentir depressão, ela vai viver na angústia, na amargura, porque o demônio vai ter poder sobre a vida dela. E isso não aconteceu com os apóstolos, porque eles foram presos. De noite, o anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduziu-os para fora. Ele disse, ide ao templo e dizei ao povo todas as palavras da vida. Que coisa linda, né? Você pensa que eles ficaram lá de brincadeira? O povo estava em oração. Os discípulos, quando foram presos, começaram a orar. O povo que estava lá fora, que sabia que eles foram presos por causa do evangelho, começaram a orar. E aqui diz, de noite Deus mandou um anjo lá, abriu as portas do cárcere e disse, ó, vai lá para o templo e anuncia as palavras da vida. Coisa linda, né? A inveja colocou eles na prisão, mas o poder de Deus abriu as portas do cárcere.
E eles foram embora e continuaram evangelizando. Ah, minha amiga, meu amigo, meus amados irmãos, a inveja, além de ser uma coisa nojenta, é algo muito forte. Que a Bíblia faz a pergunta: quem poderá resistir à inveja? Se até os apóstolos batizados com o Espírito Santo foram vítimas de inveja. Você imagina aquela ovelha que ainda nem foi batizada com o Espírito Santo, está num processo de libertação, ou já até se libertou, se batizou, mas não foi batizado com o Espírito Santo ainda. Imagine essas pessoas quando começa a ser vítima de uma inveja. Inveja não só de pessoas usadas pelo diabo no mundo, não, inveja dentro da igreja, que fica mais nojenta ainda, no meio cristão, né? Pastor contra pastor, bispo contra bispo, obreiro contra obreiro, presbítero contra presbítero. Sabemos que são sinais da vinda de Jesus, né? Nação contra nação, reino contra reino. Mas que é uma coisa nojenta, e que às vezes até afasta muita gente da fé, da presença de Deus. Porque às vezes a pessoa imagina assim, né? Não, essas coisas aí não acontece dentro das igrejas, não. Pois é, mas acontece. Aconteceu até na época dos apóstolos. Por isso que eu digo para você, cresça no conhecimento da palavra de Deus. Para você não ficar sendo enganado por gente que vive só a teoria, vive pelas histórias. Eu não vivo de histórias, eu não vivo de teorias, eu vivo pela fé na palavra de Deus. Tem gente que gosta muito de contar história, né? História, imperador A, imperador B, imperador C, sabe? Está acrescentando em quê na vida das pessoas que estão ali? As pessoas querem saber que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus batiza com o Espírito Santo, que Jesus regenera, que Jesus transforma. Elas querem saber disso e elas querem ver isso. Elas não querem saber de historinha, de conversa fiada, né? Como diz aquele ditado, né? Conversa para boi dormir. Pois é. O boi não está dormindo mais com essas conversinhas, não, com essas historinhas. O povo quer ver a manifestação do poder de Deus. O povo quer ver o Espírito Santo batizando, o Espírito Santo levantando, o Espírito Santo curando, operando no meio da igreja, não só salvando, não, mas fazendo obra completa no meio da igreja. Obra completa. Deus quer fazer a obra completa. Você tem que vencer tudo, diz a Bíblia lá em Efésios 6:13. Depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Você tem que vencer tudo, principalmente a inveja, que tem sido uma coisa muito nojenta. Como eu falei, né? Como se não bastasse tanta gente das trevas que são invejosas, pessoas supostamente que dizem ser da luz, elas também carregam inveja dentro de si e são contra atos da Bíblia, da palavra de Deus. O que você fizer pela fé na palavra de Deus, Deus, Ele te honra. Jesus uma vez cuspiu no chão, fez lama. Não aconselho ninguém a fazer isso.
nenhum pregador fazer isso. Jesus cuspiu no chão, fez lama, passou nos olhos do cego, mandou ele lavar que ele ficaria bom e ele ficou bom. Eu pergunto, Jesus precisava fazer isso? Com tanto poder nas mãos? Mas Jesus queria que aquele homem exercitasse a fé para que recebesse o milagre. Então, seja uma pessoa de oração, de jejum, seja uma pessoa firme, que aí, meu irmão, você vai caminhar com aquela palavra que Paulo disse: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, nem inveja, nem trabalhos feitos, ninguém poderá te deter e ninguém poderá impedir a sua salvação e a sua vitória. Seja abençoado. Deus te abençoe, te guarde e te livre dessa praga pesada chamada inveja. O Deus que livrou os apóstolos, esse mesmo Deus vai livrar você também. Se inscreva no canal, deixe o seu joinha e compartilhe essa mensagem com pessoas que têm sido vítimas dessa praga chamada inveja. Forte abraço, gente. Que Deus abençoe a todos.